Todos nós sentíamos que Hayek era como um pai que tinha vindo nos visitar da distante Teherã. Sob a liderança de Hayek, muitos ministros foram treinados, diversas igrejas e congregações foram fundadas. Ele tinha uma visão muito grande de servir aos cristãos iranianos, não somente aqueles que estavam no Irã, mas aos espalhados por todo o mundo. Mesmo tendo tantas responsabilidades, ele sempre colocava a família em primeiro lugar. Meu pai era presente e sempre cumpria o que prometia. Se me dissesse, vou levar você ao parque, era certo que iria cumprir o que havia prometido. Embora ele fosse um pastor vocacionado, era uma pessoa realista, equilibrada, sempre muito tranquilo e também sempre bem-humorado. Hayek foi um pioneiro na luta pelos direitos humanos e práticas sociais no Irã. Hayek organizou cerca de 80 voluntários para virem ajudar os refugiados curdos. Durante 2 meses, todos os dias, um almoço quentinho era dado a eles. Ele entrava em contato com instituições de caridade para que a igreja pudesse ser bem-sucedida. Organizou eventos para ajudar a reconstruir diversas escolas que haviam sido destruídas por terremotos. Eu agradeço profundamente a todos vocês que estão presentes aqui, principalmente aos governadores da cidade, que cooperaram conosco e nos deram o privilégio e a chance de construir essa escola juntos. Eu agradeço muito. O novo governo logo deixou suas intenções muito claras para Hayek, líder das igrejas cristãs iranianas. As restrições injustas eram muitas. Não haveria cultos na língua persa. Os cultos seriam realizados aos domingos, nunca às sextas, dia sagrado no país. Só os membros cadastrados da igreja poderiam ir aos cultos. Uma lista de membros tinha que ser fornecida ao governo. Novos membros também tinham que ter aprovação do governo. E Hayek deu a seguinte resposta, ousada e desafiadora ao governo. Eu e meus ministros nunca nos curvaremos e concordaremos com exigências tão desumanas e injustas. Nossas igrejas estão abertas a quem quiser entrar. Ele era calmo como um cordeiro, mas como nosso líder na fé, garanto que era de uma grande firmeza. Havia uma intimidação constante do regime islâmico em resposta a uma constante coragem por parte de Hayek. Ele de fato acreditava que todo iraniano, não importa de qual etnia ou qual língua falasse, tinha o direito de seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Em uma das vezes que fui levado para o interrogatório, me mostraram uma lista enorme com os nomes de todos os membros de igrejas da cidade de Al-Ais. Fiquei espantado e uma coisa me chamou a atenção. Naquela lista vi nomes de pessoas que tinham vindo somente uma vez naqueles últimos 7 anos em que tinha ministrado em Al-Ais. Em 1990, esse confronto entre o governo e a igreja tornou-se sanguinário. O regime islâmico ordenou a execução do reverendo Sudman na cidade de Mashhad. Há 2 semanas atrás, o irmão Sudman foi executado na cidade de Mashhad. Ele foi injustamente acusado pelo governo de ser um ativista político e religioso. Mas no ponto de vista da nossa igreja, a igreja iraniana, ele é um mártir de Cristo. Foi muito difícil para nós porque éramos 4 crianças pequenas e a nossa mãe era cega. E eu me perguntava, como é que conseguiríamos seguir em frente? No geral, no islamismo,
A conversão para outra religião é considerada apostasia. E a pessoa deve ser executada, morta. Mas, por outro lado, cada país islâmico atua de uma forma. Cada um se baseia em suas próprias leis, no seu próprio Código Civil. Há 132 versos no Alcorão que falam sobre matar pessoas e promover o Islã com a espada, o que é lamentável, mas é verdade. Muitos muçulmanos não creem nisso, mas os fanáticos se prendem ao texto. Esse é o nosso problema. De fato, o nosso problema é com o texto do Alcorão e com o texto do Hadith, que encorajam isso. Infelizmente, alguns acreditam nisso e, embora seja uma minoria, ela cria um grande problema. Todos aqueles que empunham a espada, pela espada morrerão. O fim do mundo chegará quando Deus se levantar e se vingar daqueles que derramaram o sangue de seu santo povo. Apesar de saber do grande perigo, Hayek se pronunciou contra o assassinato do reverendo Sudman e certificou-se de que a viúva cega e seus filhos recebessem os cuidados devidos. Algumas vezes Deus usa a perseguição e o martírio para nos despertar para a realidade. Ao enfrentar o martírio de Sudman, eu me senti encorajado, pois a morte é uma curta viagem para o outro mundo. Os versículos ganharam vida e a imagem do céu se tornou real. Aí eu entendi o que Paulo disse. Eu estou dividido entre dois pensamentos distintos. Por um lado, quero ir para o céu para conhecer o reino de Deus. Por outro lado, é essencial que eu esteja aqui em prol da Igreja de Deus. A igreja no Irã não morreu por causa de tais perseguições, mas ela continua a crescer. O reverendo Sudman não seria o único ministro cristão a ser assassinado por causa da sua fé nos anos 90. Medid Bash era um ex-muçulmano convertido que foi preso como punição por sua conversão. Em 1993, um juiz muçulmano do norte do Irã sentenciou o prisioneiro de Bash à morte. Seu único crime, a apostasia. Medid Bash já estava há 10 anos da prisão. Quando um irmão nosso está sofrendo, a igreja inteira sofre com ele. E quando um irmão está alegre, a igreja inteira se alegra. Assim que soube da sentença de morte, Hayek imediatamente começou a apelar diante das autoridades iranianas para que a sentença de Dibash fosse revogada. Eles ignoraram seus apelos. Então, em uma mudança repentina, o documento oficial da sentença de morte foi interceptado por um oficial da prisão que simpatizava com o caso de Dibash. Assim, uma cópia chegou às mãos de Hayek. Então, com uma prova das constantes violações dos direitos humanos no Irã, Hayek lançou uma campanha internacional para que a sentença fosse revogada. Hayek convidou o representante de direitos humanos das Nações Unidas para vir ao Irã investigar as violações de liberdade religiosa no país. E mesmo correndo grande risco de vida, enviou um relatório detalhado para a imprensa internacional. Para ele, aquilo não era para salvar uma só pessoa, mas sim uma nação inteira. Uma nação inteira de ex-muçulmanos convertidos. Embora Hayek fosse uma pessoa humilde, sempre dócil e gentil, ele tinha uma personalidade forte e sua voz se ergueu sem temor em prol dos cristãos perseguidos. Os esforços de Hayek transformaram Dibash em uma figura internacional, estimulando até o Congresso dos Estados Unidos a interferir oficialmente junto ao presidente do Irã em favor de Dibash. Quanto mais a situação de um preso for exposta, melhor. Quem me contou isso foram os que estavam presos. Sempre que você leva os nomes deles à mídia, eles recebem um tratamento melhor. Existem muitos relatos quanto a isso. Essas pessoas são torturadas todos os dias, mas depois de expostas, até recebem alimentação melhor. Dentro desse contexto, fica claro que Hayek fez a coisa certa. Em outras palavras, o que o regime que governa o Irã deseja é que você esqueça completamente os que estão na prisão. Hayek disse, se
Eles dizem que não há liberdade religiosa no Irã, então eu não me importo. Mas quando eles dizem que há liberdade religiosa e ao mesmo tempo impõem dificuldades e perseguição sobre o nosso povo, eu não posso ficar calado. Eu tenho que defender a verdade e a justiça e mostrar esses fatos para o mundo. O governo do Irã queria evitar qualquer tipo de transparência e não queria que seus assuntos internos fossem expostos internacionalmente. Haik sabia que talvez houvesse consequências por causa de sua atitude. Ele sabia bem o que estava fazendo. Certa vez comentou sobre o que ele fazia. Era brincar com fogo ou cutucar a onça com vara curta. Fui à casa do Haik e disse: não brinque com eles. Essas pessoas vão querer matá-lo. Mas disse: estou pronto e respondi: mas você tem 4 filhos. Haik disse: Dibaj também tem 4 filhos. A campanha de Haik foi bem sucedida. Bernard Levin destacou o caso na revista inglesa Times e o parlamento britânico levantou questões a respeito. Haik enfrentou sozinho a República Islâmica do Irã e deixou o país sem escolha, a não ser a de libertar Dibaj. No dia 16 de janeiro de 1994, Mehdi Dibaj foi solto. A partir de hoje, Mehdi Dibaj é um homem livre por causa do apelo de Haik em seu favor. Isto foi o que Haik escreveu. Louve a Deus por todas as suas vitórias. O irmão Dibaj acabou de chegar à nossa casa. Quando Dibaj entrou na casa, todos os cristãos começaram a cantar: em nome de Jesus alcançamos a vitória. Essa foi a melhor recepção que podiam dar ao nosso herói. Ele me abraçou e chorou porque pensava que nunca mais veria os filhos outra vez. Muitas pessoas telefonavam e todos queriam dar os parabéns pelo seu retorno. A ousadia e o desafio de Haik conquistou a liberdade de seu irmão, mas havia um preço a ser pago. Estava sentado em minha mesa quando fiquei sabendo e pensei: que exemplo maravilhoso deste homem que usou sua voz, a sua influência e tudo o que estava em seu alcance para ajudar um irmão. Nos dias em que falava em favor de Mehdi Dibaj, fazia para certificar-se de que alcançaria o que era justo e certo, não toda aquela manipulação. Fui realmente tocado pelo fato de que o irmão Haik abdicou de si mesmo para resgatar um ex-muçulmano convertido e obteve sucesso. Mas sem saber, ao certo, no que isso resultaria, eu creio que ele sabia que, às vezes, é uma vida por outra. O governo iraniano soltou Mehdi Dibaj para salvar sua imagem internacional. Mas dentro do país, ocorreu o oposto. Nós estávamos confusos e pensando por que eles soltariam Dibaj depois de sentenciá-lo à morte. Nós estávamos felizes, sim, e também confusos ao mesmo tempo, e ficamos imaginando como isso iria acabar. O plano do regime era ensinar uma lição a Haik e a outros ministros iguais a ele, fazendo com que mantivessem a fé para si mesmos. Então o nome de Haik foi imediatamente elevado para o topo da lista das pessoas que seriam eliminadas.